Hoje nós vamos falar um pouquinho e brevemente sobre os poderes da administração, poderes e deveres. Então vamos lá. Então, para que a administração pública consiga cumprir com as suas obrigações constitucionalmente previstas, ela precisa de alguns poderes que se chamam prerrogativas, do poder público. São prerrogativas, na verdade, são poderes instrumentais que são fornecidos à administração para que ela consiga alcançar as suas finalidades públicas previstas na Constituição. Sendo assim, os poderes da administração pública são prerrogativas que são fornecidas à administração para conseguir alcançar o interesse público, o interesse da coletividade. Porque, obviamente, se ele agisse, na verdade, estivesse no mesmo patamar que um particular, como ele ia fazer valer as suas normas, como ele ia atingir o fim público, o fim primário da administração pública, que é o interesse coletivo. Então, para isso que surgem as prerrogativas. Não é para anular o particular, mas sim para possibilitar o cumprimento das obrigações pela administração. Sendo assim, os poderes da administração eles só serão legítimos, só serão lícitos quando da sua aplicação, se eles estiverem buscando o interesse público, certo, pessoal? Não pode ser para buscar interesses privados dos gestores, sim o interesse público coletivo, o interesse da maioria, o interesse público que é a função primária do Estado, É importante mencionar que se você violar, você ultrapassar os limites ali das prerrogativas, você vai poder, na verdade, estar incorrendo em abuso de poder, certo? De abuso de poder você pode configurar um crime de abuso de autoridade, responder por improbidade administrativa e entre outras opções que a gente pode elencar. No direito administrativo, o abuso de poder se divide em duas facetas, o excesso de poder e o desvio de finalidade, certo? No excesso de poder, ele atinge o elemento competência. Então, você vai estar atuando fora ou além da sua competência. No entanto, no desvio de finalidade, você atinge o objeto finalidade, certo? É um objeto finalidade, enquanto no excesso, o objeto é a competência. E na finalidade, você também vai ter um ato que não vai poder ser convalidado, já que a finalidade, o motivo e o objeto, eles não são possíveis de convalidação. No entanto, a competência e a forma, se sanáveis, se não prejudicar terceiros e for possível, pode ser convalidada. Já entrei um pouco em atos administrativos aqui, mas é só para vocês terem essa noção mesmo de excesso de poder e desvio. Excesso de poder, você atua além ou fora da sua competência. E no desvio, você pratica um ato com uma finalidade diversa daquela que é prevista para ele. E isso pode configurar um abuso de poder. Lembrando que o abuso de poder, ele causa o quê? A nulidade do ato, se não for possível convalidar. Então, você segue pela regra da anulação, da anulabilidade dos atos, certo, pessoal? Da nulidade dos atos. Vamos iniciar pelo poder vinculado e pelo poder discricionário. Depois a gente vai para os outros poderes. Nós sabemos que a administração ela pratica atos, e nesses atos eles podem ser atos vinculados e atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles que os requisitos para a prática do ato já vêm determinados na lei. Todos os requisitos já vêm descritos de forma taxativa na lei. Então, não há uma discricionalidade, não há uma margem de escolha, não há essa conveniência e oportunidade do administrador para escolher como praticar o ato, de que forma praticar e o melhor momento para praticar. Na verdade, se ele é vinculado, ele tem que seguir o que a norma está dizendo, o que a lei diz. Então, o administrador, nos atos vinculados, ele fica vinculado ao que a norma diz. Ele não tem essa margem de escolha. Ele não tem a liberdade, na verdade, gente, de escolher o momento e como praticar. Não tem aqui conveniência e oportunidade, que é um mérito administrativo. Vinculado, ele segue a norma e acabou. Quais são os elementos que são sempre vinculados? Competência, forma e finalidade. Eles não podem ser, em regra, sanados. Só que a competência tem uma exceção. Ela pode ser sanada no caso de excesso de poder, desde que não seja em matéria privativa, competência privativa ou em razão da matéria, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco sobre o poder discricionário. Assim como o poder vinculado, ele também está sujeito à lei. No entanto, a lei dá ao administrador essa abertura para escolher o melhor momento para praticar e como praticar o ato, que é chamada da conveniência e oportunidade, que é essa possibilidade do administrador tem, de agir. Ele não está fixamente restrito ao que a norma está dizendo. A norma dá um espaço
um espaço de decisão para ele, certo, pessoal? Mas o importante é dizer que esse espaço, essa discricionalidade não é arbitrariedade, não é do jeito que o administrador quer e acabou, não. Ele tem uma margem de escolha, chamado mérito administrativo. No entanto, esse mérito administrativo ele deve seguir as normas legais. Então, para facilitar a diferença do poder vinculado para o discricionário, é que no vinculado ele não tem uma margem de escolha, ele tem que seguir aquilo e acabou. No discricionário, ele tem que seguir a lei também, só que a própria lei, né, o próprio legislador dá ao administrador um espaço para ele agir, certo? Ele dá uma oportunidade, uma conveniência e oportunidade para ele agir. Ele considera ali a melhor oportunidade, a melhor conveniência para a administração. É importante mencionar que também poderemos ter, né, a atuação discricionária quando a lei traz conceitos indeterminados. Se ele traz conceitos indeterminados, ele deixa um espaço aberto, né, para o legislador interpretar aqueles conceitos. Então, ele aqui vai ter um pouco dessa discricionalidade. Só que não se confunde com a redação ultrapassada ou insatisfatória, porque aí você vai ter mera interpretação e não discricionalidade. Você vai seguir o que a norma diz, mas interpretando, não abrindo espaço para decisionismo. E os elementos que podem ser discricionários no ato administrativo é o motivo e o objeto. E, por consequência, também podem ser convalidados. Vamos falar um pouquinho agora sobre os limites da discricionalidade e o controle judicial. Como é sabido, o Poder Judiciário ele não pode intervir, não pode adentrar no mérito administrativo e decidir ali, né, o mérito administrativo. Ele não pode anular uma sentença e dar o mérito. Não pode. Aí o que acontece? Vamos diferenciar. No poder, nos atos discricionários, ele não vai poder entrar fixamente nos requisitos da conveniência e da oportunidade, certo? Que é o mérito. No entanto, ele vai verificar ali, vai fazer um controle de legalidade, ver se aquele ato está de acordo com a lei. Se tiver de acordo com a lei, ok. Se não tiver, ele vai fazer o quê? Anular o ato. Ele não vai substituir o mérito, certo? Agora, no vinculado, ele pode analisar tudo, porque os requisitos do ato estão na lei. Então, no controle de legalidade, todos os atos vinculados, tudo que está ali dentro do ato pode ser objeto de questionamento pelo Poder Judiciário, certo? Lembrando que a discricionalidade deve estar presente tanto no momento da elaboração do ato, quanto também na sua revogação, certo? Nos atos discricionários. Nós temos também aqui agora o poder normativo, que é o poder, né, atribuído ao chefe do executivo, em regra, né, e à administração pública para editar normas, certo? Para o fiel cumprimento das leis. Ou seja, ela não inova no ordenamento jurídico em regra, ela vai criar normas ali sobre a execução dessas leis. Então, aqui são atos, né, na verdade, normativos gerais, que é para todos. Ele vai estar regulando a norma para todo mundo, né, de forma geral e abstrata. Só que aqui nessa parte do poder regulamentar você tem que se atentar que, em regra, são regulamentos executivos, que são para fiel execução da lei, então eles não podem criar, não podem inovar no ordenamento jurídico. No entanto, tem uma previsão no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, da previsão de regulamentos autônomos, quando, né, a Constituição permite que o administrador, o chefe do executivo, ele legisle sobre determinadas matérias, certo? Mas isso é uma exceção e tem que ser fixado ali dentro daqueles parâmetros, já que nos regulamentos autônomos ele vai inovar no ordenamento jurídico, certo? Ao contrário do executivo, que apenas vai criar normas para a fiel execução das leis. Sendo assim, como ele inova no ordenamento jurídico, ele também se submete ao controle de constitucionalidade, já que ele é um ato normativo primário. Já que a gente entrou nessa seara de poder regulamentar, né, de poder fazer regulamentos executivos e autônomos, vamos fazer uma diferenciação rapidamente sobre poder regulamentar e poder regulatório. No poder regulamentar, nós temos quem? Privativamente, o chefe do poder executivo, né, que, em regra, no executivo, a gente perdia a palavra. No regulamento executivo não inova no ordenamento jurídico, no entanto, no autônomo pode inovar, certo, pessoal? Então, ela vai envolver aqui normas gerais para fiar o cumprimento das leis no executivo. E tem um conteúdo político. Já no poder regulatório, nós temos a competência atribuída, em regra, às agências reguladoras, certo? São entidades administrativas
e que vão ter função executiva, normativa e judicante, e conteúdo técnico, ao contrário do regulamentar, que é um conteúdo político. O que acontece? Dentro desse poder regulatório tem um conceito chamado deslegalização, e tem outro conceito que eu não vou conseguir lembrar agora, que é bem parecido, delegiferação, alguma coisa assim. Mas você lembra de deslegalização, que é deslegalização, tirar da lei, isso. No poder regulatório, você tira matérias do âmbito normativo da lei e os transfere para o âmbito do ato administrativo, certo? Acontece o quê? O poder legislativo ele vai transferir para a administração pública, né, a competência para legislar sobre determinado tema, certo? Sobre alguns assuntos específicos e que, em razão ali, né, vai ser transferido para o ato administrativo, em razão do poder regulatório. Nós temos também o poder hierárquico, que é aquele que se desenvolve dentro da estrutura normativa da administração. Ou seja, ele decorre da estrutura orgânica, né, da organização interna da administração pública e dos seus órgãos e suas entidades. Então, como eu estou dizendo, ele é um poder interno, dentro do órgão, dentro das entidades. Não existe poder hierárquico fora do órgão, fora da entidade, tipo administração direta para administração indireta. Não é poder hierárquico, é um poder de vinculação, um poder finalístico, né? Enquanto o hierárquico você controla, lá você só vai verificar se está cumprindo a finalidade para a qual foi criada. No hierárquico, não. O hierárquico é interno, tem uma relação de subordinação, graus, né? Sendo assim, é o poder de escalonar e definir funções dentro do órgão. Entenderam? E é também dentro desse poder que surge a vocação e a delegação. No entanto, a delegação ela não precise, né, de hierarquia, pode ser para órgãos de igual hierarquia ou para órgão de inferior, certo? Ele meio que se manifesta dentro do poder hierárquico. Ah, mas você pode perguntar o que é uma delegação? A delegação é você pegar a sua competência e distribuir para um ente igual de competência ou de inferior, né? Um órgão inferior da sua competência, para que ele tenha atribuições de realizar determinados atos que foram delegados, certo? Ah, mas se eu delegar, eu perco a função, eu perco a minha titularidade, eu perco a execução. Não, você só vai transferir a execução, você ainda vai ter a titularidade, você pode também trazer de volta. Aí aqui a gente entra na vocação. Na vocação, sim, a gente precisa do poder hierárquico, porque na vocação o órgão superior vai avocar, né, vai puxar as atribuições de um inferior para si, certo? E, em regra, a delegação e a vocação elas são excepcionais, certo? E também temporárias. Lembrando que a delegação ela é revogável a qualquer tempo pela autoridade que fez a delegação. Um outro ponto importantíssimo é sobre o mandato de segurança. Se eu impetrar um mandato de segurança contra um agente que teve a delegação de função, quem vai responder? Quem delegou ou quem praticou a função delegada? Gente, em regra, os tribunais superiores entendem que é o agente que praticou a função delegada e não quem delegou. Tem algumas matérias também que é vedada, tanto a delegação quanto a vogação. Eu vou dar um mnemônico para vocês decorarem, se chama cenoura. Cenoura, cenoura, competência exclusiva, NO, né? Edição de atos normativos, e RA, decisão de recursos administrativos. Decorem. Nós vamos falar um pouco agora sobre o poder disciplinar, que assim como o hierárquico se desenvolve dentro de uma relação do Estado, certo? Interna. Então, pode ser tanto para agentes públicos quanto aquelas pessoas prestadoras de serviço público que têm um vínculo formal. Resumindo, o poder disciplinar se aplica àqueles agentes, aquelas pessoas que têm um vínculo formal. Quando lembra de formal, você fala algo bem fechadinho. Um contrato administrativo, ou uma pessoa que ela é concursada ali ao CLT, ou ainda ele pode ser um estatutário, certo, gente? Então, tem essa relação interna. Lembre, poder disciplinar interna decorre também da hierarquia, né? Só que a hierarquia é para escalonar. Só que dentro da hierarquia surge o poder disciplinar, que é você aplicar sanções, né, àqueles que transgrediram as normas administrativas, legais, certo? Dentro da estrutura interna. Então, você lembra do vínculo formal. São essas pessoas que possuem vínculo formal. Se não possuir vínculo formal, tipo um particular, eu pratiquei
um ato que viola normas administrativas, eu não vou responder no poder disciplinar, eu vou responder no poder de polícia, certo? Que é o poder aplicado aos particulares. Então, disciplinar interno, vínculo formal. Lembrando que a aplicação de penalidades, né, precisa antes de um processo administrativo em que se garanta a ampla defesa e o contraditório. É obrigado a advogado? Não é, certo? Não é no processo administrativo que é obrigado, é a presença obrigatória de advogado. Finalizando aqui o poder disciplinar, vamos entrar agora no poder de polícia, que é o último poder que nós temos aqui para falar. Gente, já o poder de polícia, ele consiste, né, na prerrogativa que a administração tem de restringir, limitar, frear, condicionar a atuação do particular em razão de você compatibilizar, né, os interesses particulares com os interesses públicos, né, o interesse geral. Então, ele não é um poder interno, ele é um poder externo, ele é fora da administração, ele é com os administrados, os particulares, certo, pessoal? Então, ele tem aqui como base o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, ele condiciona o particular para o interesse, em razão do interesse geral. Aí você vai me perguntar qual é a natureza dos atos do poder de polícia. Em regra, são atos negativos, já que eles restringem, condicionam, né, impõem limites. No entanto, eles podem ser positivos em algumas situações. Eu vou citar alguns exemplos de poder de polícia para vocês assimilarem melhor, certo? Anotei aqui, certo? A apreensão de mercadoria estragada em depósito alimentício, a aplicação de uma multa em um restaurante que infringiu normas, certo? Suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, interdição de um estabelecimento que viola normas sanitárias, fiscalização exercida sobre pessoas físicas e jurídicas pelos conselhos fiscais e etc. Mas é importantíssimo que você não confunda o poder de polícia com o poder da polícia. O poder de polícia ele é no âmbito administrativo, que é isso aqui que eu falei, condicionar, restringir os particulares em razão do interesse público. O poder da polícia não, o poder da polícia é um poder investigatório, muitas vezes repressivo, né, que ele vai investigar crimes, ele também vai poder se valer da força quando necessário. Então é diferente do poder de polícia, certo, pessoal? Chegamos em um ponto bem cobrado por provas e bem também complicadinho, que são os ciclos de polícia. São 4 os ciclos de polícia. Nós temos, primeiramente, a ordem de polícia, o consentimento de polícia, certo? A fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Você decora esses 4. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. E aqui a principal parte cobrada não é nem quais são, quais são delegados, possíveis de delegação, certo, pessoal? Eu vou adiantar aqui, segundo o STF, são delegáveis os 3 primeiros. Na verdade, não são os 3 primeiros, gente, são delegados os 3 últimos, que o consentimento, a fiscalização e a sanção. No entanto, não são agentes privados, certo? Mas podem ser as pessoas jurídicas integrantes da administração pública, direta ou indireta, que atuem de forma não concorrencial, né? Que não atuem buscando um lucro e prestem serviços públicos de interesse propriamente do Estado. Então, para eles pode ser deferido o consentimento, a fiscalização e a sanção. No entanto, para o STJ, não pode delegar a parte não pode delegar a parte da sanção. Para o STJ só poderia delegar o consentimento e a fiscalização. A sanção seria a atribuição do poder público, da administração direta, certo? Então, STJ, consentimento e fiscalização. STF pode consentimento, fiscalização e sanção. Eu vou destrinchar agora um por um, para ficar mais fácil. A ordem de polícia é o preceito legal básico, né, que dá validade à limitação prevista, ou seja, é a norma que limita aquele caso, é a norma que dá atenção àquele caso, é a norma que apoia aquele caso. Então, você tem que, a ordem legal é o preceito legal que dá validade à limitação prevista, certo? O consentimento de polícia é um ato administrativo que confere anuência, né, na realização de determinadas atividades ou uso da propriedade. Isso aqui são em atividades, pode ser tanto discricionárias como vinculadas, certo? Na vinculada nós temos a licença e no discricionário temos a autorização. Então, o consentimento ele é um ato administrativo, pessoal, que você vai consentir com a anuência de um ato.
Temos também a fiscalização, que você vai fiscalizar, como o nome diz, né, se a ordem de polícia ali está sendo cumprida, se a norma que dá base àquela atividade está sendo cumprida pela pessoa que está usufruindo daquele benefício. E, por fim, a sanção de polícia é aplicada àqueles que não estão cumprindo as ordens, né, de polícia. A fiscalização verificou que ele não está cumprindo as ordens de polícia. Então, vai ser aplicada uma sanção de polícia a ele. É importante mencionar que não são todos os 4 elementos que vão existir no ciclo de polícia, tá certo, pessoal? O que vai existir sempre é a ordem, que é a legislação de polícia, né? E a fiscalização, porque a sanção só vai existir se você violar. E o consentimento só são em atividades que o Estado tem a atribuição de ou conceder ou não conceder. Tem muitas atividades que o Estado não vai interferir. Então, os que obrigatoriamente vão existir é a fiscalização e a ordem, que é a legislação. Sendo assim, né, voltando à ordem não, gente, a sanção de polícia. Segundo o STF, a sanção de polícia pode ser concedida, né, a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública direta e indireta, certo, pessoal? De capital majoritariamente, ou seja, praticamente todo o público que preste exclusivamente serviço público de natureza não concorrencial e própria do Estado. São a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a discricionariedade. Vamos comer. Eu confundi. São 3 os requisitos, né? Os atributos. Estou cagando um pouquinho. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercitibilidade. Vamos começar pela discricionariedade. Quanto à autoexecutoriedade, né, um atributo aqui do poder de polícia, ela também pode ser concebida como uma prerrogativa da administração, né, de implementar seus atos sem a participação do judiciário, ou seja, de forma direta. Ele executa ali as suas funções, sem intermediação, sem precisar o judiciário vir ajudar. Ele vai sozinho e executa. Lembrando que não são todos os atos que têm a presença desse requisito, pessoal, tá bom? Na verdade, não é nem a regra, é mais como se fosse uma exceção. Você precisa ter a previsão legal ou uma situação de urgência, tá bom? Então, a discricionalidade, né, como atributo, tem aqui a noção de uma liberdade conferida ao administrador para escolher o melhor momento de atuação, a melhor penalidade a ser aplicada, certo? No entanto, não são todos os atos ali que são discricionários, tem atos que são vinculados, certo, pessoal? Por fim, tem a coercibilidade, que é a possibilidade de você impor, na verdade, né, restrições e condições a determinados indivíduos, em razão da sua prerrogativa de poder de polícia. Lembrando que, assim como a autoexecutoriedade, não são todos os atos que são que têm coercibilidade. Por exemplo, atos ampliativos, tipo, que dá um direito. Ele não está te impondo, ele está te concedendo, mas tem atos como aplicação de uma sanção. Ele é coercitivo. Agora, um outro ponto bem importante que vocês não podem esquecer é que as sanções de polícia têm um prazo de 5 anos, prescricional, certo? Elas prescrevem em 5 anos. A aplicação, certo, pessoal? Quer dizer que a ação para você ver e responsabilizar, punir, né, o indivíduo ali é em 5 anos. E é um prazo prescricional. Cuida para não confundir com decadência, é prescricional. E esse prazo começa a contar da prática do ato, não é de quando a pessoa descobriu, não, da prática do ato. E se for uma infração permanente, de quando cessou a permanência. E existe também uma possibilidade de prescrição intercorrente trienal, que é no curso de 3 anos, né? Eu vou ler para vocês aqui. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou de despacho, cujos autos serão arquivados de ofício mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração das responsabilidades funcionais, na verdade, né, decorrente da paralisação. Então, se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, esperando uma decisão, um despacho de julgamento, então você sabe que ela vai ter ocorrido essa prescrição intercorrente de 3 anos. E é isso, pessoal. Essa foi, na verdade, a minha explicação. Espero que vocês tenham entendido, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. Se tiver alguma sugestão, tá? Sei que não sou nenhuma professora, eu estou apenas expondo os meus conhecimentos, né?
E é isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo e até mais.